Brasil. Um país com 212.583.750 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística, IBGE. Em um país multicultural e miscigenado, há uma ampla variedade de culturas e povos e religiões, aonde a natureza é predominante. O país do futebol. No meio do quinto maior país do mundo, procuramos o significado de ser brasileiro. Mas o que significa ser brasileiro? Vamos juntos mergulhar nesta aventura e descobrir o real significado de ser brasileiro. Explorando a identidade brasileira. A identidade brasileira é rica e multifacetada, refletindo uma mistura de culturas, tradições e história. O povo brasileiro é um povo acolhedor, receptivo e que valoriza muito as suas culturas, suas tradições e seus costumes. A história brasileira pode ser dividida em vários momentos, desde a presença dos indígenas, o descobrimento europeu do território e a colonização, o reinado dos portugueses e além das diversas fases que aconteceram na República, como períodos democráticos e a época ditatorial. Raízes étnicas do Brasil. O Brasil teve influência de indígenas, africanos, europeus e asiáticos. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorre em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. Inúmeras as raças que favoreceram a formação dos povos brasileiros. Os principais grupos foram os indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso os índios. Existiam diversos grupos indígenas no país, entre eles está um dos principais, o Carajá e o Bororó. No país, a população desses índios era de 2 milhões de pessoas. Povos africanos. Grupo humano que sofreram uma miscigenação involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre o século XVI e o século XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar e do café. Imigrantes europeus e asiáticos. Os principais europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrega de grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus destacavam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raça, cultura, etnias, o resultado só poderia ser uma missão a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos e entre outros. A música ela sempre desenvolveu um papel muito importante na cultura brasileira, né? E em diversos momentos ela
pode ter um papel político, um papel de entretenimento, né? Crítica política, de entretenimento, de lazer, né? De contar coisas do cotidiano, né? Então, e de dar vazão a ideologias também, né? Valores morais de um tempo, de determinado grupo, né? De determinada classe social. Então, em diversos momentos, ela já teve papéis assim bem mais cruciais, né? E delimitados, marcados. Culturas das regiões do Brasil. Bem, temos o Brasil caboclo, predominante na região Nordeste, com forte presença de cultura indígena. O Brasil caipira, com predominância nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Brasil sulino, com predominância de miscigenação mameluca e grande influência europeia e indígena. Quais valores representam a cultura brasileira? Pensar esses valores que representam a cultura brasileira, em todo tempo histórico, os valores que são representados são os valores da classe dominante. De forma que nesse tempo que a gente vive de mediação algorítmica da informação, né, em que a gente consome muito conteúdo de internet, nessas mídias sociais, né, dessas plataformas como o Instagram, como o Facebook, né, Twitter, né, os valores que são mediados por essas redes, como também pela cultura no sentido musical, cultura artística como um todo, né? Eles vão resvalar aquilo que as classes dominantes, né, acreditam, né? E aí a gente tem, de repente, influência, por exemplo, hoje muito para falar de valores cristãos, né, em tempos que a gente tem igrejas neopentecostais, né, o cristianismo ele prepondera no Brasil, então a gente tem inclusive uma controvérsia, né, nesses valores cristãos, que a cultura acaba e aí eu falo de cultura não no sentido artístico, né? Aquilo que de repente as instituições, o teatro, o cinema, né? Não somente nesse sentido, mas aquilo que culturalmente, né, através das práticas cotidianas, as pessoas promovem, vão ter um pouco, né, vão beber um pouco dessas em que a religião, a economia, a própria ideia, né, o sistema capitalista, como ele acontece. Então, os valores que vão ser promovidos, né, pela cultura brasileira hoje são esses valores que são complexos, né, por essa imbricação em si, essa mistura que há. Descreva brasileiro em uma palavra. Batalhador, prestativo, vencedor, criativo, acolhedores. O significado de ser brasileiro está em nós mesmos, na forma em que nos comportamos na sociedade, na forma que valorizamos nossas culturas, nossos costumes, nossas raízes, nossas descendências e antepassados. Ser brasileiro é ter amor à pátria, ao seu país, ao seu povo. É ter amor à família, à natureza e muito mais. Isso é o real significado de ser brasileiro. Ser brasileiro é mais sobre vivência, sobre convivência no país em que estamos. País do mundo, onde a cultura, o amor é predominante, onde o povo é acolhedor
e aonde há diversos pratos típicos e festas típicas comemorativas, aonde o povo se reúne, celebra, se reúne entre as famílias, há aquele amor. A floresta amazônica, o país onde há a maior floresta do mundo, com a diversidade enorme, a variedade de animais únicos da flora brasileira.